Uou, e continuamos aqui em Ubatuba, na nossa viagem turística, não é? Antônio Queiroz está viajando as cidades e encontrando os pontos interessantes de cada cidade e levando para você, nosso telespectador da TV Guarulhos. E hoje viemos visitar aqui o Projeto Tamar e você vai conhecer um pouquinho do que é feito aqui. Conversamos com o biólogo Henrique e ele nos ensinou um pouco sobre a preservação das tartarugas marinhas, o que está sendo feito e quais são os benefícios e também quais são os perigos que nós, seres humanos, levamos para essas tartarugas. Então não perca, o programa de hoje está muito legal e você vai ficar fascinado em ver o tamanho das tartarugas aqui no Projeto Tamar. Fica conosco, fica com algumas imagens aí e a gente volta já já! Suco Prats é da fruta para o copo. E o Henrique estava falando conosco aqui sobre os diferentes anzóis, e o que realmente prejudica, Henrique? As tartarugas marinhas que ficam indefesas em alto mar, principalmente com relação à pesca. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você falou em off para nós sobre os anzóis. Não, como você comentou, a pesca é uma das principais ameaças para as tartarugas marinhas nos nossos oceanos. Então, aqui no Brasil, tradicionalmente na pesca oceânica, se usava o que nós chamamos de espinhel, que são grandes cabos, longos cabos com alguns milhares de anzóis como esse, O anzol convencional, que tem a forma de uma letra J, e a tartaruga marinha, quando ela enxerga a isca aqui no anzol, ela engole esse anzol e ela era fisgada pelo esôfago, pelo estômago, muitas vezes, e acabava vindo a óbito, não imediatamente, mas algumas semanas depois. E nós trouxemos uma proposta para os pescadores de uso do anzol circular. Ele é um pouquinho mais gordo, a ponta é virada para dentro, e de forma que nós trouxemos o anzol e testamos esse anzol junto com os pescadores durante alguns anos. Então o Tamar trouxe o anzol, levou para a frota, vamos testar um pouco do nosso junto com o de vocês, anotando em cada tipo de anzol qual é o peixe que era capturado e a tartaruga marinha, se era capturado ou não, em que situação. E depois de 5 anos praticamente de atividades testando, ficou bem claro que o anzol convencional J, a tartaruga engole e leva a óbito, e o anzol circular não. Ele fica preso na boca, pode ser retirado pelo pescador, diminui o prejuízo do pescador e aumenta a sobrevivência das tartarugas. Que bacana. E aqui, Henrique, você estava me falando um pouquinho sobre a rede também, Exato. A rede de emalhe é uma ameaça bastante séria para as tartarugas no Brasil inteiro. Principalmente um tipo de pescaria artesanal, bastante costeira. E ela interage muito com a tartaruga verde. Então aqui em Ubatuba nós fizemos um teste de colocar as redes de pesca no local tradicionalmente usado pelo pescador, pescando exatamente como ele pesca. E a gente conseguiu perceber que a maior parte das tartarugas são capturadas de dia.
entre 8 da manhã e 16 horas da tarde. E o pescado, que é do interesse do pescador, é principalmente capturado à noite. Então a gente está levando essa discussão com os pescadores, já conversamos bastante aqui com as comunidades aqui de Ubatuba, propondo que a pesca com redes de emalhe feita perto das pedras, aqui nas costeiras, seja feita sempre a partir do finzinho do dia, coloca-se a rede no final do dia e retira-se logo cedo pela manhã. Dessa forma ele continua capturando o pescado que é do interesse dele para a sobrevivência. É uma pesca artesanal de uma importância social muito grande aqui no Brasil. Então ele pode continuar pescando, capturando o pescado dele, mas reduzindo em praticamente 80% a captura de tartarugas marinhas. Fantástico. E você, como você vê os pescadores hoje, Henrique, diante desse trabalho, né, do Tamar? Há uma conscientização geral, ainda falta um percentual muito grande de pescadores a compreender essa preocupação, né, com os nossos animais marinhos, né? Eu entendo que ainda há muitos pescadores aí a se tornarem parceiros do Tamar ainda pela frente, né? Tem muita gente que ainda precisa de mais um tempo, leva um tempo para entender a proposta do Tamar. Mas muitos já são parceiros, já têm entendido que o que nós estamos buscando não é prejudicar o pescador, mas sim buscar soluções que compatibilizem a atividade produtiva com a proteção das tartarugas marinhas. Na medida que eles entendem que esse é o nosso objetivo, eles têm sido cada vez mais parceiros. Para ter uma ideia aqui da dimensão do problema e do quanto a gente conseguiu de resultados, aqui em Ubatuba, em 27 anos de trabalho, nós devolvemos ao mar mais de 10 mil tartarugas capturadas acidentalmente pelos pescadores, né, que colocaram suas redes para pegar o peixe, sem querer pegaram a tartaruga, informaram ao Tamar, o Tamar registrou, mediu, pesou, identificou os animais e devolveu ao mar. Mais de 10 mil animais em 27 anos é muita tartaruga. Fantástico, vamos continuar passeando aqui no Tamar, sabendo um pouquinho mais desse projeto. Pessoal, olha que impressionante, né? O Henrique me trouxe a um espaço aqui e é interessante, mas é triste, né? Que é o lixômetro. E Henrique, isso aqui, pelo que você estava me falando, talvez seja uma situação mais difícil da gente eliminar do que propriamente o da conscientização dos pescadores do mar, né? E você vai falar um pouquinho para mim o porquê. Pois é, eu digo que é complicado porque a pesca, de uma forma ou outra, a gente tem encontrado soluções tecnológicas para resolver o problema, né? Muda um anzol, muda um horário de pesca, a gente consegue boas soluções. Sim. Agora, a questão do lixo, ela aparentemente é muito simples, né? Como resolver o lixo? É só não ter lixo no mar. Exatamente. É simples, mas por que a gente não consegue fazer isso, né? Essa é a grande... Eu posso adiantar um pouquinho porque falta educação, né? De nós, da população brasileira que frequenta os litorais, né? Eu acho que se o ser humano em si, aquele que nos assistem pela TV, né? Você, nosso telespectador da TV Guarulhos, ou você que nos assiste na Grande São Paulo, então basta o quê? Uma conscientização. Lazer é bom, mas com educação e com higiene. E eu vou um pouco além, que esse lixo aqui ele não é só do público que vem para o litoral. Não. Porque quem está, por exemplo, na Grande São Paulo ou em Guarulhos e jogar o lixo no lugar errado, esse lixo mais cedo ou mais tarde vai cair num rio. E aos poucos, com o tempo, pode demorar 5 anos, 10 anos, mas vai chegar no mar. Um pedaço de plástico dura centenas de anos para se decompor. Então, todos esses fragmentos de plástico aqui que estão nessa coluna de vidro, eles foram retirados do trato digestivo, do estômago, do intestino. De dentro de uma tartaruga. De tartarugas que vieram a óbito, né? Foram encontradas mortas. E durante o exame da necrópsia, que nós chamamos, o exame necroscópico, o veterinário, buscando a causa da morte, encontrou todo esse lixo dentro do interior das tartarugas. Então a tartaruga, ela, procurando algas, que é o alimento principal dela, encontra fragmentos de plástico, confunde com o alimento e ingere.
O consumo continuado de plástico, ele leva a tartaruga a uma sensação de saciedade, como se estivesse alimentada, mas na prática ela não está nutrida. Então, aos poucos, ela vai ficando debilitada e vai adquirindo outras doenças. Alguns pedaços de plástico são muito grandes e geram obstrução do trato digestivo. E aí ela realmente vem a óbito por uma obstrução, não uma interrupção da alimentação. E vários pedaços de fragmento passando pelo trato digestivo causam lesões que são portas de entrada para infecções secundárias. Então esse lixo todo vai acabar mais cedo ou mais tarde levando os animais a óbito. Aqui tem uma faixa etária, né? Ali, até ali... Nós dividimos aqui por anos, na verdade, por campanhas, né? Então essa daqui para baixo foi 2012, 2013 acumulado. Aqui 14, 15 e 2016 ainda não está na coluna ainda porque nem cabe. Na verdade a gente vai ter que fazer uma outra coluna porque a coluna é maior. Nem todas chegaram a morrer pelo lixo, né? Então, mas eu posso te dizer que quase metade dos animais que vêm para tratamento tem alguma quantidade de lixo dentro. Okay. Nem todas chegam, às vezes... Mas colaboram. Pode ter morrido porque se afogou numa rede de pesca, pode ter uma outra causa-morte, mas pelo menos metade delas comeram alguma quantidade de lixo. E isso é prejudicial para a saúde quando não é fatal. Eu tenho uma sugestão que a primeira é repensar o consumo. Tentar escolher aquele produto que tenha menos embalagens ou embalagens desnecessárias. Realmente pensar se é necessário utilizar aquele canudinho de refrigerante. Precisa mesmo? Então, às vezes é necessário, às vezes não é necessário, é só uma questão de um conforto desnecessário. Então, repensar o uso, o consumo das coisas e aquele material que necessariamente gera lixo, então vamos tentar destinar da forma correta. Pensar, sim, na coleta seletiva, né? Na separação dos materiais, na reciclagem. Muitas empresas hoje já fazem, né, esse tipo de coleta, sim, mas isso é pouco ainda. Isso ainda estamos engatinhando nisso ainda no Brasil, a gente tem que avançar muito ainda. E olha só que interessante, pessoal, aqui é o museu, né, Henrique? Esse é um museu de peças biológicas, aqui um acervo de peças biológicas de tartarugas marinhas, né? Cascos, crânios de tartarugas. É um material que o pessoal tem curiosidade, pode até manipular, pode colocar a mão aí. E o pessoal tem bastante curiosidade de tocar, né? E é colocado justamente... Vem muita criança aqui, né? Bastante. E elas ficam... Qual é a reação dessas crianças quando vê esses fósseis aqui? Na verdade, os ossos, eles não são tão atraentes quanto as tartarugas marinhas vivas nos tanques, né? Então, as pessoas ficam realmente entusiasmadas de ver as tartarugas nos tanques. Agora, os animais dos recintos no tanque não podem ser tocados. E aqui você estava me falando, né, Henrique? É similar a... Normalmente a gente vê uma tartaruga e não faz essa associação, mas o casco da tartaruga marinha, ele corresponde à coluna vertebral e às costelas. Já é ligado ali ao casco. Ele faz parte do corpo da tartaruga, não há como separar o casco da tartaruga. Realmente, às vezes a gente pensa que o casco é só uma parte protetora. Casca, né? Ele é de fato uma proteção, mas ele não é uma casca só, ele faz parte do corpo mesmo. Olha que bacana. Aquela é uma tartaruga de pente, que antigamente era comum se matar esse animal para retirar as placas de queratina que recobrem, né, com essa aqui. Essa aqui, olha lá. Essa placa, ela recobre a carapaça das tartarugas e antigamente se usava isso para fazer aro de óculos, pentes, bijuterias. Então ali tem alguns materiais que foram doados, algumas bijuterias doadas por alguns visitantes que foram materiais feitos de tartarugas, né, o aro de óculos, os colares. Ou seja, né, Henrique, para atender os caprichos do ser humano. Do ser humano, exatamente. E acaba... o ser humano tenta de alguma forma aprisionar um pouquinho da natureza para si próprio, né? Na forma de um óculos, de uma bijuteria, de alguma coisa assim. E para dizer, não, isso daqui é legítimo, né? Ou é de uma tartaruga, enfim. Essas são peças, são animais de fato, né? Animais mortos, são animais que foram taxidermizados, né? Foram preparados para exposição. Não foi o Tamar que fez esse material, isso aqui foi doação de algumas pessoas que às vezes visitam o Tamar e tem uma peça como essa em casa e entendem que é mais útil exposto no museu do que guardado em casa como um souvenir. Em média, quanto tempo pode durar uma tartaruga? Em torno de 100 anos. Se ela não for morta antes, né? Se ela viver naturalmente... A expectativa de vida é em torno de 100 anos. 100 anos? Sim. É um bom tempo, hein? Elas não fumam,
elas praticam natação todo dia, fazem atividade física regularmente, todo dia, da vida, fazem tudo com muita calma. Tranquilidade, né? Então, Paciência. Acho que paciência, tá vendo? Por isso que elas vivem bastante. É o segredo. Essa carapaça foi doação também aqui para o Projeto Tamar, né? É um animal que hoje em dia raramente se encontra um animal desse tamanho aqui em Ubatuba, né? Curiosamente é um casco que foi encontrado aqui em Ubatuba, de uma tartaruga já há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente só encontra tartarugas realmente jovens, bem pequenas. E esse animal devia ter em torno de 200 quilos. 200 quilos? 2 metros e pouquinho mais ou menos. Não chegava a 2 metros, 1,5 metro de comprimento total. Perfeito. Aliás, 2 metros e pouco, você estava falando que foi a maior tartaruga já encontrada, né? A maior que já foi encontrada no mundo pesava 916 quilos, tinha um pouco mais de 2 metros de comprimento. Tá aí, se você vir aqui para o Projeto Tamar, você vai encontrar aqui um museu fantástico aqui. O Henrique e toda a equipe vai estar aqui pronta para te atender e para te receber você, tá certo? Com carinho. E vamos continuar, que tem mais coisa aqui para mostrar. Uou! E você que está acompanhando a nossa programação, eu dei uma paradinha aqui para trazer as novidades que teremos em 2018 e dentre elas a Clínica Odontológica Nopper. E ao meu lado aqui o nosso querido Dr. Udo, que vai estar conosco em 2018. Doutor, uma honra tê-lo conosco aqui no programa Melhor Acontece. É um prazer poder participar. Eu espero poder contribuir bastante com o programa e também levar informações para os seus telespectadores, de modo a poder melhorar a vida das pessoas, né? Entre as coisas que a gente pode trabalhar, são todas as orientações que a gente pode trazer mais conhecimentos para que as pessoas evitem doenças que possam vir a ter, né? Doenças bucais, às vezes coisas simples que pode se resolver com orientação, né? E tem outras técnicas que a gente pode desenvolver também e divulgar. Verdade, o conhecimento não deixa as pessoas ignorantes, né? Ou sem saber realmente qual o método melhor para tratar da sua boca, aliás, higienização. E eu quero contar aqui para vocês só uma prévia, né, muito bacana, conheci o Dr. Udo, e eu tinha sangramento na minha gengiva. E sabe que apenas com o conhecimento dele, em 3, 4 dias, as minhas gengivas já pararam de sangrar. Bacana isso, né, doutor? É sensacional como a gente vê o empenho da pessoa e o resultado que traz, não é? Como disse, conhecimento é tudo. Verdade, nós queremos isso para você. Então, fique atento. 2018, o Melhor Acontece, vem com a corda toda e também ao lado aqui com o Dr. Udo. Tá certo? Fica conosco e até mais, né, doutor? Até mais. Uou! Uou, e olha que maravilha aqui, quantas tartarugas marinhas. Fiquei impressionado, Henrique, com o tamanho dessas tartarugas. Olha aqui, Nathanael, filmando aqui. Acho que ela quer falar conosco aqui também, quer participar da nossa entrevista aqui. Escuta, nós tivemos vendo um primeiro tanque lá, que você está vendo agora nas imagens. Aquelas tartarugas eram de qual espécie? No primeiro recinto nós vimos a tartaruga verde, que é a mais comum aqui do litoral de Ubatuba. Mais comum. Nós vimos a tartaruga oliva, né? A tartaruga cabeçuda. Estas aqui nesse recinto também são tartarugas cabeçudas. Também são cabeçudas. Cabeçudas. E nós também temos a tartaruga de pente em exposição. Né? Ok. Agora tinha aquelas albinas, né? Que elas são... Sim, são tartarugas cabeçudas também. Elas são cabeçudas também. Elas só tiveram nasceram sem a pigmentação, que é uma característica como que pode acontecer em qualquer espécie animal, inclusive no ser humano pode nascer com albinismo, né, como nós chamamos, mas que no caso são o xodó aqui, acho que do projeto. São as vedetes aí, as que mais chamam a atenção do público, são as albinas. Né? Que bacana. E diz uma coisa, você já deu nome para todas elas ou ainda não?
Olha, eu pessoalmente não. Algumas tartarugas têm nomes que as crianças batizaram aí com nomes e alguns nomes ficaram. E consegue distinguir? No primeiro recinto nós tínhamos a Pipoca. Eu não apresentei ela, né, formalmente, mas era a Pipoca, foi batizada pelas crianças. Tem a Magali, tem o Wakiti, tem alguns nomes simpáticos aí que as crianças escolheram que ficam, que bacana, permanecem. Que bacana. E diz uma coisa, o projeto Tamar, ele já está aí indo para o seu 37º ano. Ele foi fundado, iniciou... quem que começou o projeto Tamar no Brasil? Foi uma iniciativa de um grupo de estudantes de oceanografia da Fundação Universidade Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram um levantamento no litoral brasileiro procurando saber quais as espécies que existiam e em que situação elas estavam. Então, nesse levantamento inicial, se identificaram 5 espécies de tartarugas marinhas e todas aquelas ameaças conhecidas para a tartaruga, a interação com a pesca, a questão do lixo, a questão da ocupação das áreas de desova. Na época acontecia o consumo dos ovos, a captura intencional, a mortalidade de fêmeas para consumo da carne. Tudo isso estava acontecendo em 1980. Então, naquele momento, entendeu-se que era necessária uma ação para tentar reverter esse quadro, né, da ameaça de extinção dessas espécies. Então, foi criado em 1980 por esse grupo, né, de oceanógrafos e iniciou esse projeto na Praia do Forte, na Bahia, em Regência, no Espírito Santo, e Pirambu, em Sergipe. São as principais áreas de desova das 3 tartarugas que na época eram as mais ameaçadas de extinção. Sim. Né? E você, Henrique, está aqui acho que há 20 anos, né? Estou aqui há 20 anos, aqui na base de Ubatuba. Bom, não preciso nem falar se você gosta, né, de estar aqui e fazer esse trabalho no projeto Tamar, porque é sua paixão, né? Na verdade, eu optei por trabalhar no Tamar por entender que a forma como o Tamar trabalha com a conservação, que envolve a pesquisa científica aplicada, a educação ambiental e a inclusão social, o envolvimento das comunidades no programa de conservação, eu entendi que esse era um dos melhores modelos de conservação que podia ser aplicado no país. Então eu entendi que o Tamar tinha escolhido o caminho certo e apostei nesse caminho. Muito bacana, e apostou bem. E você faz algum trabalho em alto mar também? Ou é mais voltado aqui para o projeto? Aqui em Ubatuba o nosso trabalho é mais com o pescador artesanal, que ele é mais costeiro, né? Então a nossa abordagem do pescador é nas praias, né? Conversando com os pescadores, tentando motivar, sensibilizar da importância de soltar viva no mar as tartarugas que são capturadas nas redes por acidente. Que bacana. Henrique é biólogo, né? E é coordenador técnico, né? Isso, exatamente. Aqui do projeto Tamar. Fiquei muito contente, muito feliz de ler um pouco sobre a história do projeto Tamar e com certeza conte conosco, o programa O Melhor Acontece com Antônio Queiroz, TV Guarulhos, para a gente poder estar divulgando, e estamos à sua disposição para sempre que viemos para cá podermos fazer uma matéria, claro, específica. Viemos num momento que choveu muito aqui, né? E você realmente não pode deixar de, vindo para Ubatuba, visitar o projeto Tamar, e vendo a beleza dessas tartarugas marinhas que são cuidadosamente observadas, olhadas, né, aqui pela equipe liderada aqui pelo nosso biólogo, o Henrique, no projeto Tamar. Tá certo? Queria que você desse as suas últimas considerações para o nosso público que está nos assistindo e aqueles talvez que nem conheciam e sabiam do projeto e também desse cuidado. E quantas tartarugas marinhas nós temos aqui? Bom, eu agradeço, antes de tudo, a visita de vocês, né? Agradeço a presença do programa, para a gente é um prazer recebê-los. Obrigado. Eu acho importante que o público conheça o Projeto Tamar, na medida da possibilidade de estar visitando Ubatuba. Se visitar Ubatuba, venha conhecer o Tamar. Se visitar outros estados onde o Tamar atua, procure conhecer o trabalho em outras regiões, no Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, né? O Rio Grande do Norte, Santa Catarina, tem diversas bases do Tamar espalhadas aí ao longo da costa do país. E quem não tiver oportunidade de viajar, que pode acessar o site do Tamar, né, o tamar.org.br, conhecer um pouquinho dessa história, um pouquinho dos trabalhos de pesquisa que nós temos desenvolvido, né, e buscar apoiar os programas de conservação de fauna de uma forma geral. Que maravilha, tá aí. E você vai ter, nós vamos colocar o projeto Tamar lá no nosso portal, o portal guarulhosempresas.com.br, um dos melhores sites de informação,
de turismo que nós estamos colocando lá, para você acessar também, através de lá você acessar para o site direto do Tamar. Vamos colocar um banner lá com uma tartaruguinha, se você puder me mandar depois alguns exemplos, nós vamos colocar lá para que o pessoal possa acessar o Projeto Tamar diretamente, tá bom? Henrique, muito obrigado, o melhor acontece aqui em Ubatuba, na nossa viagem turística, conhecendo um pouquinho do que de melhor aconteceu aqui em Ubatuba, tá certo? E esse Projeto Tamar é um dos grandes acontecimentos aqui na região e também para o Brasil. Fica conosco com essas imagens aí e a gente volta já já!